Estamos de volta aqui no Morning News, agora 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E eu já chamo o nosso convidado, Eduardo Lelevi, CIO da Quilima Asset. Muito bom dia para você, obrigada pela participação com a gente nessa manhã. Obrigado a vocês. Eduardo, queria começar falando sobre o cenário aí para os fundos imobiliários neste primeiro semestre. Com toda a volatilidade das ações que caíram quase 6%, os fundos foram menos atingidos ali e oscilaram marginalmente, né? Como que você está avaliando esse momento dos FIIs? Bom, o efeito nos fundos imobiliários foi menor porque ano passado, quando houve uma recuperação das ações do Ibovespa, os fundos imobiliários ficaram para trás. E o efeito do aumento de taxa de juros, ele é maior e mais direto no fundo imobiliário do que nas empresas, do que no resultado delas e, consequentemente, na Bolsa. Agora, olhando para frente, a gente vê muito valor na classe de ativos. Ela não deixa de ser uma classe importante para o investidor brasileiro, lembrando que é uma classe que distribui dividendos isentos. Então, isso também é muito importante, ainda mais no momento de juro em 2 dígitos. E hoje, a classe opera com prêmio acima da NTNB, que seria um ponto de referência, nos níveis mais altos históricos, comparáveis a janeiro de 2016, quando você tinha uma tempestade perfeita, problemas de liquidez do mercado por venda de alguns bancos, de suas posições, taxa de juros a 14,25, e lembrando, no final do ano anterior, um projeto de reforma tributária que taxava os dividendos dos fundos imobiliários, que não foi para frente, e logo depois Joaquim Levy como ministro caindo. Então, realmente foi um momento muito difícil lá atrás. Agora, a situação dos problemas são outros, mas não são tão agudos quanto o que foi observado em 2016. Eduardo, nos últimos tempos a gente viu aí uma grande procura pelos fundos de papel, né? Os CRIs estão pagando muito dividendo, os investidores de olho aí no que tem se chamado aí do high yield, né? Queria saber como que você está enxergando essa procura, se esses pagamentos são sustentáveis nos próximos meses e, claro, né, quais os cuidados para olhar para esse tipo de papel. Os fundos de recebíveis ou fundos de CRI são ótimos fundos para uma carteira. Não é à toa que, ao longo dos últimos 2 anos, eles subiram de um percentual de cerca de 15% de todo o universo de fundos imobiliários para cerca de 40%. São fundos que funcionam bem tanto num cenário de juro estável quanto num cenário de juro mais alto, porque eles entregam e prometem entregar um resultado superior e bem superior à inflação, e na maioria dos casos dos papéis, dos CRIs ou recebíveis dentro desses fundos, uma indexação forte à própria inflação. Então eles conseguiram acompanhar bem e remunerar bem seus investidores, tanto é que no ano passado foi a única subclasse ou setor que entregou um resultado positivo em termos de variação de preço. Então, houve uma apreciação dos fundos de CRI, além deles terem dado uma rentabilidade com uma distribuição de dividendos também muito superior, acima de 12% para quem carregava a posição. Então, eu ainda vejo, nós vemos isso como algo que veio para ficar. Ele é importante, ele tem um valor muito grande numa carteira diversificada de fundos imobiliários, ainda mais num momento como esse, onde a gente ainda sofre de uma inflação elevada, e mesmo com a queda da inflação, esses fundos prometem entregar prêmios acima do juro real. Quais são as maiores preocupações, ou eu diria qual é a maior preocupação que o investidor deve ter? Nós olhamos para os fundos de papel, para os fundos de CRI, não como um fundo imobiliário e muito como um fundo de crédito, porque no fim das contas são estruturas complexas e que no fim das contas o tomador tem que ter condições
de fazer o pagamento, de pagar mensalmente ou semestralmente os dividendos ou os juros, obviamente de arcar com o pagamento de principal, e isso tudo entra no pacote do CRI quando você está estruturando vamos dizer, um papel ou um ativo estruturado e complexo como é o certificado de recebível imobiliário. Uhum. E como é que está esse olhar de vocês aí para esses fundos, montando o portfólio aí da gestora? Como que está a proporção? Como que está a busca? Você pode falar um pouquinho mais sobre essa estratégia, Eduardo, por gentileza, da gestora? Claro, com certeza. Ainda e sem dúvida nenhuma, ainda mais falando dos fundos de CRI High Yield, como você mencionou, eu acho que é importante a gente fazer aqui uma observação. Você tem o CRI High Grade, que seria o CRI de melhor risco, ou seja, ele paga menos, mas ele também tem ou garantias ou um nome por trás que o mercado entende como um nome muito mais forte. E você tem o CRI High Yield, que ele paga um prêmio mais alto, de novos nomes do chamado middle market, empresas de médio porte que vêm a mercado pela primeira vez ou ainda não tem um histórico, mas que através do seu negócio, através da securitização de recebíveis que eles têm, da alienação fiduciária de imóveis, da alienação fiduciária de ativos, com aval da empresa, aval, obviamente, dos donos do tomador, você consegue amarrar as garantias de tal forma que o cliente tenha a garantia, uma boa garantia de rentabilidade e de retorno do seu investimento ao longo do tempo. Então, nós continuamos investindo e investindo cada vez mais, porque a oportunidade hoje de você lançar um CRI no mercado, pagando um prêmio ainda maior, até por conta de um cenário estressado e o juro mais alto, é muito boa. E isso acaba ajudando e favorecendo o investidor final, que é o comprador do CRI ou o comprador do fundo imobiliário de CRI, o FII de recebíveis. Uhum. Eduardo, já os fundos de tijolo ali acabaram ficando meio de lado, né? Com os yields dos FIIs de papel mais altos ali, os fundos de shoppings e escritórios tiveram menos procura. O cenário de restrições e a pandemia também atrapalhou o segmento de certa forma, né? Queria saber da sua perspectiva em relação a isso. Agora, com a economia voltando, as pessoas retornando ao trabalho, acha que podemos ter uma apreciação dos ativos e uma melhora até do desempenho desses FIIs? Sim, a resposta direta é sim. E aí eu volto ao que eu havia falado do prêmio do IFIX, né, que seria o índice de todos esses fundos imobiliários em relação à NTNB. E aqui você também tem inserido todos esses fundos de tijolo, que são de shopping, de lajes corporativas, alguma coisa residencial, escolar, obviamente, renda urbana, que cresce muito e é uma aposta nossa muito forte. São fundos que sim sofreram, têm uma distribuição que cada vez fica mais próxima da média de mercado, e com a retomada da economia e os números para esse ano, para o ano que vem, parecem apontar para um crescimento melhor do que aquele esperado lá atrás. Lembrando que hoje a gente chega no nível de um patamar de juros acima de 13%, que parece já ser um nível mais do que suficiente, mais do que restritivo, para que o Banco Central consiga fazer com que a inflação convirja, se num primeiro momento não para o centro da meta, mas para a banda, e a partir de 2023, 2024, realmente para o centro da inflação esperada em torno de 3,25. Isso acontecendo, e com o crescimento da economia, os descontos dos fundos imobiliários de tijolo devem diminuir, ou seja, esse desconto seria o desconto do preço negociado em mercado comparado ao valor patrimonial dos ativos dentro do próprio fundo imobiliário. E há descontos muito interessantes. Por isso você tem um prêmio elevado e por isso você tem oportunidades interessantes
não é generalizado, mas sem dúvida nenhuma, em cada um desses setores você acha boas oportunidades de investimento. E eu gosto sempre de falar, eu não falo de curto prazo, eu não falo de 1, 2 ou 3 meses, eu estou olhando para um cenário importante de 1 ano e meio, 2 anos, talvez até mais longo, lembrando que nós temos eleições daqui a pouco tempo e, dependendo do resultado das eleições, uma política monetária que pode levar o mercado para um lado ou para o outro. Eduardo, você comentou a questão da eleição, de toda essa volatilidade, de repente um cenário não está muito bom para algumas classes de ativos, inclusive as ações, né, bastante em queda neste momento, o IFIX também, de certa forma, menor, mas em queda também, e falou de um prazo maior. Então, olhando para um cenário, né, com um pouco mais de aversão ao risco, com a eleição chegando, o investidor poderia interpretar isso como uma oportunidade de fazer bons investimentos, de encontrar ativos descontados, com um portfólio interessante. E aí, eu queria que você, com a sua experiência, destacasse alguns aspectos para os investidores conseguirem encontrar, né, essas oportunidades, conseguirem encontrar esses bons ativos com preços interessantes nesse cenário de aversão ao risco. Claro. Quando eu olho para o mercado e ouço uma preocupação generalizada, eu vejo que os agentes de mercado já precificam esse medo nos ativos financeiros. O mesmo é verdade num cenário de euforia, quando todos estão muito esperançosos e apostando que a economia ou uma classe de ativos vai continuar crescendo, e isso também me preocupa, sabendo que, historicamente, esse crescimento, essa apreciação já estaria precificada. Então, hoje, quando há eu não diria uma depressão do investidor, mas há uma preocupação generalizada, tanto no Brasil quanto no exterior, e em diversos aspectos geopolíticos, macroeconômicos, eleitorais, no nosso caso, há oportunidades em todas as classes de ativos, seja na curva de juros, na bolsa, no que diz respeito ao Ibovespa e em setores específicos, obviamente nos fundos imobiliários, aqui e no exterior também. O que é que o investidor deve se preocupar em fazer, e é algo que eu sempre prego e eu acho muito importante, é não tentar operar o timing de mercado. Qual é o melhor momento de fazer isso? Nem os gestores profissionais acertam o tempo inteiro, mas é importante que o investidor, em geral, trabalhe com uma boa assessoria, trabalhe com bons profissionais que saibam fazer uma carteira diversificada, que coloque parte do seu dinheiro na mão de gestores profissionais, os fundos multimercados, muitos deles dando excelentes resultados ao longo de 2022, mesmo com um cenário de baixa. O mesmo vale para gestores de fundos de ações, então eu colocaria parte desse dinheiro, ou boa parte desse dinheiro, na mão do gestor profissional que gera o chamado alfa, o ganho acima daquilo que você conseguiria colocando no índice básico de cada uma dessas classes de ativos. E, de novo, se o medo existe, mas há vontade de se investir para o longo prazo, vai investindo aos poucos, coloca 20% agora, olha, vê o mercado, se cai um pouco mais, ou mesmo se melhorou, as coisas melhoraram, o cenário parece um pouco menos problemático, a gente coloca um pouco mais para funcionar. O momento é bom, as oportunidades existem nas diversas classes de ativos, é uma decisão de médio e longo prazo, isso é muito claro, e isso deve ser falado. O investidor não deve esperar um resultado de curto prazo e não deve trabalhar com resultado de curto prazo. Ele deve trabalhar com gestores profissionais e investindo de acordo com aquilo que ele pode tomar de risco. É importante que ele entenda qual é o seu perfil de investimento. Eduardo, qual que é a sua visão sobre o FIAGRO, né, que está chegando bem forte agora, muita gente recomendando? Que fundos que são ligados ao agronegócio? Olha, o setor de agronegócios é um setor que, ao longo dos últimos 2 anos,
torno de um ano de preocupação. É um setor que vem se comportando muito bem, com a valorização do dólar, com, obviamente, choque de oferta, aumento das commodities. O Fiagro, ele tem uma característica de fundo imobiliário. Lá dentro você tem, na sua grande maioria, CRAs, né, que seriam os certificados recebíveis do agronegócio, muito similares ao CRI. Existe muito valor, sim, em Fiagros, mas ainda é um mercado pequeno. Tá? Isso é importante dizer. Eu, quando faço um investimento para um cliente, ou mesmo para as nossas carteiras, é importante você dosar quanto você vai alocar em uma classe ou mesmo num ativo e comparar com a liquidez que cada um desses ativos ou que a classe oferece. E ainda um segmento, uma subclasse de fundos imobiliários, se eu posso chamar de fundos imobiliários, que tem espaço para crescer. Ainda é ineficiente, os spreads, né, a diferença entre compra e venda ainda muito elevada, e isso ainda me preocupa. Então, eu olharia com calma, olharia muito para o gestor do Fiagro, mais do que, inclusive, para a carteira do próprio Fiagro. Maravilha. Eduardo, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por tirar as dúvidas aqui dos nossos telespectadores e trazer sua visão para essa classe de ativo aí que tem chamado cada vez mais a atenção dos investidores, cada vez mais pessoas fazendo investimentos em fundos imobiliários e também, né, abrindo o leque das oportunidades para os investidores. Ótima quinta-feira para você, até uma próxima. Para nós, obrigado.